Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Foi durante as férias de primavera que eu e um amigo meu escalador de gelo certificado partimos em uma aventura de escalada nas montanhas rochosas canadenses. Chegamos tarde ao local de onde começaríamos a nossa aventura e, como resultado, fomos a última equipa a começar a escalar naquele dia. Quando chegamos ao topo da subida já era pôr do sol e todos que haviam começado a subir naquele dia já haviam partido. Enquanto estávamos sentados na borda da montanha, observando o último raio de sol desaparecer, a temperatura caiu tão drasticamente que apenas alguns momentos se passaram antes de nos encontrarmos em uma atmosfera de temperaturas abaixo de zero. Mesmo com nossas roupas isolantes, nossos corpos começaram a tremer intensamente quando a hipotermia se instalou. Sabíamos que tínhamos que bolar um plano para escapar rapidamente da nossa terrível situação e, para isso, decidimos fazer 3 rapel pela encosta da montanha no escuro. Para complicar ainda mais, estávamos exaustos e com fome por causa da subida da montanha e, por estarmos tão exaustos, até pensamos em passar a noite ali mesmo onde estávamos. Decidimos, no entanto, que a melhor opção era tentar lutar contra a descida, sabendo que os sintomas da hipotermia só piorariam à medida que os nossos corpos se tornassem cada vez mais esgotados e a nossa temperatura central continuasse a cair. Sabendo que cada passo esgotava a nossa energia, calculamos cada movimento à medida que descíamos a encosta da montanha, e foi por causa deste planeamento cuidadoso que demoramos mais tempo do que de outra forma demoraríamos. Era pouco antes do amanhecer quando descemos a esquina de uma fenda e, embora a lua fornecesse alguma iluminação, a sombra projetada pela fissura dificultava a nossa visão. Apesar da escuridão, avistamos anéis de ferro fixados na encosta da montanha e, com a ideia de fazer rapel ancorados num dos anéis, descemos até uma saliência onde os anéis estavam ao nosso alcance. Passado por um mosquetão suspenso em um dos anéis, puxei a ponta livre para começar a descida, mas, ao puxar a corda, senti que ela resistia. Ocorreu-me imediatamente que a ponta livre da corda estava presa numa fenda e, apesar dos meus esforços para libertá-la, não consegui. Meu cérebro ficou tão embaçado pelo frio que perdi minha capacidade de pensamento racional e consegui pensar em uma maneira de escapar de nosso implacável dilema. Ao aceitar a derrota e a certeza da morte, senti uma sensação de paz começar a me envolver e, no que aceitei como meus momentos finais, comecei a contemplar os milhões de estrelas no céu e toda a beleza que nos rodeava. O céu naquele momento parecia extraordinariamente belo e a iluminação que proporcionava permitiu-me ver a floresta e as montanhas do outro lado do rio. Foi ao som do rio fluindo que minha visão se estreitou, e quando me encontrei em uma escuridão tão absoluta e possuidora de uma uniformidade de escuridão diferente de qualquer outra que já havia experimentado. De repente, eu estava bem acordado e, naquele estado de alerta e lucidez repousante, me perguntei por que de repente estava livre de qualquer sensação de desconforto corporal, e me perguntei quem e onde eu deveria estar flutuando e observando meu corpo deitado embaixo de mim. À minha frente, e onde a montanha estava apenas alguns minutos antes, observei uma barreira e, além dessa barreira, pude ver uma extensão ilimitada de escuridão total. Incontáveis anos-luz no vazio, notei um minúsculo ponto de luz que parecia aumentar de tamanho e iluminar a escuridão enquanto avançava em minha direção a uma velocidade indescritível. A luz, à medida que concentrei minha atenção nela, tornou-se a totalidade da minha consciência, comunicando-se comigo através dos raios de sua radiância onipresente. Entre o enorme maço de informações que recebi através da aura de sua refulgência, a luz me explicou que pretendia me levar numa viagem. Oprimido e confuso pela magnitude de sua glória, magnificência e também pela impetuosidade de sua natureza lúdica, resisti ao desejo daquela força infinita e onipresente, apesar de sua intenção benevolente. As intenções da luz não foram facilmente frustradas e ela atraiu-me facilmente para dentro da mortalha do seu brilho, apesar dos meus esforços para bloquear a sua intenção. A doçura e a leveza de estar naquela vasta presença pareciam familiares para mim, lembrando-me de um ser angélico que costumava me visitar ocasionalmente para oferecer socorro amoroso, orientação e segurança durante minha infância. Devido ao relacionamento que compartilhei com o ser angélico, fui capaz de relaxar dentro da magnificência gentil e amorosa da luz e aceitar seus conselhos e tudo o que ela pretendia compartilhar comigo. Juntos, a luz e eu viajamos através da estrutura do espaço e do tempo até os éons anteriores à criação, quando a luz em sua forma primordial era tudo e nada como o infinito singular. Naquele lugar e tempo de origem da luz, encontrei-me num lugar de escuridão, que se abriu para uma luz enorme, perolada, mas brilhante, cujo espectro consistia em todas as cores de luz que já tinha visto e em cores que nunca tinha visto antes.
A luz girava e fluía de uma forma que a tornava a energia mais inexprimivelmente bela, atraente e sedutora que me atraiu magneticamente enquanto me acenava para me harmonizar com ela. Incapaz de resistir ao seu apelo sedutor, aproximei-me da luz para sentir a sua energia vitalizar os elementos infinitesimais do meu ser da forma mais deliciosa e irresistível. Quando olhei profundamente para aquela luz simultaneamente sólida, translúcida e transparente, pude ver que estava dentro daquela luz, mas também pude ver que a luz estava dentro de mim. A luz então me mostrou toda a minha vida em uma revisão de vida e, durante essa revisão, experimentei toda a dor que causei aos outros durante a minha vida. Ao reviver aqueles momentos esquecidos da minha vida, lembrei-me dos motivos muito egoístas que me motivaram a magoar os outros e, ao mesmo tempo, vivenciar a dor que lhes causei. Do meu ponto de vista elevado, era óbvio para mim que os meus pretextos, a minha raiva, a minha dor e o meu ciúme, eram pequenos comparados com a magnitude da mágoa e do sofrimento que eu tinha causado aos outros em retaliação. À medida que a luz divina permeou os átomos do meu corpo de luz durante a revisão de vida, foi a pureza e o poder de um amor tão majestoso que libertou o âmago do ser daquelas camadas de ilusão de identidade que o enredam e contaminam a sua pureza de expressão. Naquele fogo do inferno ou perdição, experimentei a remoção de camadas de autojulgamento e falsas autodefinições que, de outra forma, impediriam a expressão irrestrita de nosso núcleo divino. Na experiência da forma como núcleo divino ou essência divina, fui capaz de ver a vida e o universo do ponto de vista do amor divino que nós, em nossa forma essencial, incorporamos. Nessa forma, vi que nós, como humanos, partilhamos um estado de fragmentação da mente e do espírito à medida que nos envolvemos na armadilha da realidade ilusória e transitória que conhecemos como vida na Terra. Vi do ponto de vista da unidade com o amor divino quão verdadeiramente ilimitados nós, como humanos, somos ou temos o potencial de ser quando refletimos em nossos pensamentos, palavras e ações nossa verdadeira forma e nosso verdadeiro ser como a personificação do amor divino. Pude ver, do ponto de vista da pureza e perfeição ilimitadas, que o mundo em que vivemos, mesmo no nível macrocósmico, foi construído para nossa experiência de vida na Terra, e pude ver como a minha fragmentação como humano foi apenas um reflexo da fragmentação que existe ao nível do macrocosmo. Na minha forma como a personificação do amor divino, percebi que teria que abandonar falsas crenças e identidades, abraçar a minha identidade como a personificação do amor divino e renunciar aos meus apegos ao mundo material, a fim de experimentar verdadeiramente a totalidade, a paz e felicidade inerente à experiência da minha essência como amor divino. Morri na montanha, perguntei à presença divina. Você realmente morreu na montanha? Chegou a hora de você voltar para sua casa com o divino, explicou a presença divina. Então senti como se estivesse sendo transportado para a borda daquele céu, que é o ser divino, em uma velocidade indescritível. Da minha posição, um pouco fora do céu, pude ver as galáxias e a imensa distância que as separava. Quando comecei a me perguntar sobre a criação do universo, foi-me comunicado que a criação é um processo contínuo e sem fim e não redutível a um único evento. Foi-me mostrado que o processo de criação começa com o derramamento de um amor imenso, onipresente e completamente insondável. Incontáveis universos brotam desse amor magnífico e inefável no interminável processo de criação. Ao voltar meus pensamentos para a Terra, vi os habitantes da Terra unidos através do amor divino no âmago do ser e, ainda assim, vi toda a Terra coberta por uma névoa que impedia as pessoas de verem a luz dentro das outras. Ao observar a escuridão que obscurecia a luz, resolvi que, se retornasse à Terra, faria o máximo para olhar além da neblina e reconhecer a natureza divina em meus semelhantes. Agora que você experimentou seu núcleo divino, você entende a ilusão do tempo e a iminência de se reunir com seus entes queridos aqui neste lugar de alegria e êxtase divino, disse o ser divino, sentindo minha indecisão sobre ficar com o divino ou retornar à Terra. A presença divina entendeu minha preocupação com aqueles que eu deixaria para trás e explicou que eu era livre para escolher se queria ficar ou voltar. Expliquei então à presença divina que desejava retornar, e foi nesse momento que pude sentir-me novamente transportado pelo céu. A forma angelical do divino então me acompanhou até um portal, que parecia 1 milhão de portais dispostos como pétalas de uma flor com a luz divina no centro. Ao passar para a luz divina, pude sentir meu corpo se tornando cada vez mais denso à medida que voltava à minha forma de aparência humana. Passei então por um túnel e, no final desse túnel, vi meu corpo humano deitado no penhasco. Observei o ser angélico abrir meu peito antes de experimentar a sensação de meu corpo espiritual sendo atraído para um corpo no qual eu não cabia mais, um corpo que doía e parecia uma prisão. Não morra, não morra. Você não pode estar morto, não morra, ouvi uma voz gritar. Então abri meus olhos e vi uma pessoa, mas não reconheci imediatamente quem era. Você estava morto, achei que você estava morto, disse ele enquanto chorava.
O que está acontecendo aqui? Perguntei a ele, pois naquele momento não sabia onde ou quem eu estava, o que estava acontecendo ou o que havia acontecido. À medida que minhas faculdades mentais retornaram, comecei a lembrar que estava na encosta de uma montanha, que o nome do cara era Tom e que ele e eu estávamos escalando no gelo. No entanto, na altura não me lembrava que tinha tido uma EQM, mas, naquele momento, o mundo parecia completamente diferente para mim. Eu conseguia ver Tom como um ser humano, conseguia ver a rocha à minha frente e conseguia me ver como um ser humano, mas tudo parecia plano ou bidimensional, preto e branco, tremeluzente e quebrado. Vi a escuridão ao meu redor, mas escondida dentro dela pude ver a luz, e essa luz era a única coisa naquele momento que parecia possuir beleza. Levantei-me novamente e puxei a corda a pedido de Tom. Contra as minhas expectativas, a corda moveu-se livremente e Tom passou a corda pelo anel e desceu a montanha enquanto eu o seguia. Quando chegamos à tenda, percebi que eu era uma pessoa diferente em um mundo novo e não sabia mais quem eu era. Tom estava me tratando como a pessoa que eu costumava ser, aquela pessoa com quem eu não conseguia mais me relacionar. Eu vivo como uma pessoa nascida de novo, pode-se dizer, e a vida tem um significado totalmente diferente para mim agora. Não tenho aquelas atividades externas que costumava ter, e todas as minhas atividades hoje em dia são internas. Desejo meu amado, por quem estou desolado. Dizem que a separação torna o coração mais afetuoso e vivo desesperadamente para retornar à única realidade que é real para mim.